Quem chegou depois e não pegou isso aqui ainda? Por favor, distribui para os que chegaram depois. Faz um sinal aí que você recebe. Faz um sinal aí que você recebe. Amém. Nós estamos estudando Apocalipse, né? Aleluia. Já estamos agora no capítulo 4. Agora começa, de fato, Apocalipse. A palavra Apocalipse, hoje não tem apagador aqui, né? A palavra Apocalipse. Apocalipse. Quem sabe o significado da palavra Apocalipse? Revelação. Revelação. Mas é revelação com um sentido mais amplo do que apenas uma revelação. Apocalipse significa retirando o véu. Retirando o véu para mostrar aquilo que estava encoberto. É isto. Entende? Então o sentido da palavra Apocalipse é exatamente esse. Alguém levanta o véu, sabe? Como você faz quando você vai à janela, tem uma cortina lá na frente. Aí você quer olhar lá fora, o que você faz? Você puxa a cortina e olha lá para fora e vê tudo que está lá. A palavra Apocalipse tem esse sentido, o significado é este. Retirando o véu para ver o que estava encoberto. Então, agora nós estamos chegando de fato no Apocalipse. Por quê? Porque no capítulo 1, recordando aí, olhando aí no nosso mapinha aí agora, né? Olhando aí no nosso mapinha, no capítulo 1, que é o quadro 1, primeiro quadro aí da esquerda, né? De quem olha, primeiro quadro, Cristo, as suas qualificações como Redentor do mundo, profeta, juiz, sacerdote e rei. Este é o capítulo 1. Eu gostaria de esclarecer algumas coisas boas, importantes aqui. Por exemplo, nós vimos aí no Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1, que, deixa eu abrir lá, capítulo 1, versículo 1. Nós vimos lá que o João disse que o anjo, Deus enviou um anjo para notificar as coisas a João, não é isso? Olha lá, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, através de um anjo, Deus mostra uma revelação. Através de um anjo, Deus suspende o véu e mostra para João as coisas que estavam encobertas. Só que o anjo começa a mostrar e depois acontece o que acontece? Acontece um fato. O anjo fala, João olha para ver quem está falando com ele e então quem é que ele vê? Ele vê o anjo? Não, ele vê Jesus glorificado. Cabeça branca, cabelos brancos, rosto reluzente, uma espada afiada, 2 gumes, os pés como latão reluzente, vestido com a vestidura talar, com mangas largas, brancas. E aí, a voz de Jesus é diferente da voz do anjo. O anjo fala para João com voz como voz de trombeta. E Jesus fala para João com a voz como voz de muitas águas. Fica no compromisso de distribuir para quem chega, Marcos. Voz como voz de muitas águas, que está falando. E então aí vem Jesus, a voz como voz de muitas águas, fala no capítulo 1, 2, 3. Então o anjo fica quieto agora. Ele vem e revela Jesus, como eu estou dizendo, levanta o véu, e João olha e vê Jesus. E agora, quando vê Jesus, começa a falar com ele. Jesus começa a falar com João. Então, no capítulo 1, 2 e 3, a voz de muitas águas.
A voz de muitas águas. É a voz de quem? Por que que Jesus se apresenta pessoalmente e fala com João agora? E não o anjo? Porque ele é o Senhor da igreja. Não é o anjo que é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. E ele se apresenta para mostrar como profeta, como juiz, como sacerdote e como rei também. No capítulo 1, você vai ver a majestade de Jesus. Os 2 e o 3, você vai ver as 7 igrejas que nós já estudamos nesses dias atrás. E agora, no capítulo 4, versículo 1, o que é que fala aí no capítulo 4, versículo 1? Capítulo 4, versículo 1, já abriu aí? 4 1, lê para nós. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Amém. Então o que aconteceu aí agora? A voz de muitas águas parou de falar e a outra voz, como de trombeta, voltou a falar novamente. Agora Jesus parou e o anjo continua. Fazendo o quê? Fazendo o apocalipse. Fazendo a revelação. Descobrindo para João que estava encoberto. Né? Então, a primeira sessão do texto é o capítulo 1. A segunda sessão é o segundo quadro aqui do nosso texto. É o quadro das igrejas, como agentes de Deus na redenção. Desde o Pentecoste até o arrebatamento. Está mostrando então a igreja como agente de Deus neste mundo e as peripécias, as dificuldades da igreja e também o alvo da igreja, né? Capítulo 1, 2, 3 fala sobre isso. Agora no capítulo 4, que nós vamos ver hoje, o João começa a ter de novo um contato direto com aquele anjo que falou no começo. A voz, como voz de muitas águas, falou até o capítulo 3. E agora, a primeira voz, como voz de trombeta, fala com João no capítulo 4. Então nós estamos hoje naquele quadro lá de cima. Aquele quadro lá de cima. E nós vamos ver este quadro que vai do capítulo 4 até o capítulo 11. Os santos organizam-se para ministrar o juízo de Deus, contido no livro de 7 selos, do arrebatamento à volta de Jesus. Capítulo 4 até o capítulo 11. Do arrebatamento até a volta de Jesus. E eu vou falar um pouquinho sobre o arrebatamento e a volta de Jesus, para que nós possamos entender melhor isto. Depois nós voltamos para o Apocalipse de novo. Será que nós temos o apagador para a gente usar a lousa aqui? Se não tiver, alguém arranja um pedaço de pano mesmo, resolve. Porque eu preciso agora de um apagador aqui para mim. Pois bem, nós precisamos entender isto, e eu vou falar sem se preocupar muito em olhar na Bíblia. Depois nós vamos olhar assunto por assunto, começando pela palavra de Deus e levando até o final. Mas eu vou dar uma visão superficial de como serão as coisas agora, a partir do momento em que termina o período da igreja neste mundo. Porque nós acabamos de ver a igreja na sua manifestação através do capítulo 1, 2 e 3 do livro de Apocalipse. Pois bem, então, vamos começar, vamos ver se nós já começamos aqui. Jesus veio a este mundo, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Jesus veio a este mundo e morreu sacrificado no Calvário por nós, não é verdade? Morreu em nosso lugar e agora nos deu condições de viver uma vida nova. Então abriu-se um período
que é chamado o período da igreja. Então eu diria que com a vinda de Jesus nesse mundo, abriu-se um parêntese. Eu estou esperando chegar aqui, para eu poder fazer na luz alguns rabiscos mostrando a coisa, né? Abriu-se um parêntese na história de Israel e do mundo. Se nós tivéssemos estudado Daniel antes de estudar Apocalipse, nós teríamos visto as 70 semanas de Daniel, que entre a 70ª semana, 79ª semana e a 69ª semana e a 70ª semana, tem um período que é o período da igreja, que a gente chama isso. Nós estamos vivendo esse período dentro da profecia das 70 semanas de Daniel. Quem não estudou isso ainda, a gente vai ver num possível tempo depois. Quem sabe quando terminarmos Apocalipse, podemos ver Daniel. Daniel é mais fácil do que Apocalipse, porque a maioria das coisas já se cumpriram, né? Muito pouca coisa ainda não se cumpriu. Apocalipse é mais difícil, porque a maioria das coisas ainda não se cumpriram, né? Mas Daniel é tremendo, nós podemos depois dar uma olhada em Daniel. E o fato é que nós estamos vivendo nesse período aqui, ó, entre a 79ª semana de Daniel, a 69ª e a 70ª. Abriu-se um parêntese, e esse parêntese é o tempo da igreja. Acontece que a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. De repente, no abrir e fechar de olhos, a igreja será arrebatada. Resolvi o problema. A igreja será arrebatada, né? E quando a igreja for arrebatada, então nós vamos sair deste mundo. Estamos vivendo esse período, que é o período da igreja. E então, quando terminar esse período, nós estamos, daqui para cima é céu, os irmãos têm uma ideia, os lugares celestiais, daí para cima, daqui para baixo, as nuvens e a terra, no nível da igreja onde estamos vivendo. Então, quando terminar esse período da igreja, Jesus volta até as nuvens dos céus e arrebata a igreja, e a igreja vai subir para o encontro com o Senhor nos ares, conforme a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos passar um período de 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel. Vocês lembram que nós falamos que entre a 69 e a 70 abriu-se um parênteses? É o parênteses da igreja. Terminou a 69 quando Jesus chegou. O parênteses está aberto. Quando Jesus volta, começa a 70ª semana, então. Entende isso? Aí, 7 anos, a igreja estará com o Senhor no que nós chamamos de bodas do Cordeiro. Terminado esses 7 anos, Jesus volta, agora sim, até a terra. Porque na volta de Jesus, ele não virá até a terra. Na primeira volta, ele virá só até as nuvens dos céus, conforme diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então ele virá até a terra aqui, e eu dei um jeito aqui. Então, obrigado, irmão. Então, chegando aqui na terra, aqui a terra, ele vai reinar por 1000 anos. Por 1000 anos. Depois do reino milenar de 1000 anos de Jesus, conforme diz Apocalipse, nós vamos ver lá na frente. Então vem o juízo. O juízo do trono branco de Deus. E então entramos no que a gente chama de que não está revelado ainda, eternidade. A parte que não está revelada. A Bíblia termina aqui, ó. Que termina toda a revelação. Daqui para lá não está revelado ainda. Antes de Jesus vir ao mundo, estava revelado as coisas até a chegada dele. Depois que ele veio, então agora estão reveladas as coisas até o juízo do trono branco, né? O juízo do trono branco. O juízo do trono branco. Então, agora nós temos a revelação até o juízo, que está em Apocalipse. E o que nós estamos estudando é exatamente esse período, ó. Daqui, ou melhor, daqui até aqui. Isto é Apocalipse.
Então nós já vimos as 7 igrejas da Ásia, que é esse período. Agora nós estamos então estudando aquele quadro lá de cima, que vai falar sobre as coisas que em breve devem acontecer, como diz aí. Sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Sobe para aqui e então eu vou revelar Apocalipse sobre exatamente isso, as coisas que em breve devem acontecer. Deu para ter uma ideia de como vão ser as coisas? Então, a igreja vai ser arrebatada, encontrar com Jesus nos ares, 7 anos com Cristo, volta milênio, depois do milênio o juízo. Isso é uma coisa bem simples sobre as coisas que devem acontecer. Oi? A grande tribulação está aqui, 7 anos. Enquanto nós estivermos 7 anos na glória com o Senhor Jesus nas bodas do Cordeiro, aqui na terra está acontecendo então o que a gente chama de grande tribulação, nesse período aqui, tribulação. Ok? É que dois episódios, um no céu e outro na terra. Pois bem, então vamos lá. Então, oi. E vai mesmo. Mas quem prega que não pode provar. Porque a igreja vai enfrentar. A Bíblia diz que é o princípio das dores. Não a tribulação, mas o princípio das dores. A igreja vai passar por um estreito. Não pela grande tribulação. Quando a Bíblia fala de Israel, fala de grande tribulação. Agora, quando a Bíblia fala da igreja, então a Bíblia fala de aperto, de luta, de dificuldade, mas o período crucial mesmo da tribulação, a igreja não vai passar. Porque a grande tribulação é dividida em dois períodos, 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação é quando o anticristo tiver feito uma paz com Israel e com o mundo inteiro, vai governar na globalização. Gente, essa globalização está na Bíblia. Essa globalização está na Bíblia. A globalização é o começo do governo mundial do anticristo. Todo o globo vai ter um governo só. E esse governo é o governo do anticristo, que vai dar certo por um período, depois entra o juízo de Deus, e então a coisa, como diz o ditado, a vaca vai para o brejo, né? O anticristo vai fazer uma comunhão, uma paz com Israel e com o mundo inteiro durante 3 anos e meio, depois vai romper esse tratado, e então a situação vai acontecer. Aí vem o período do juízo terrível. A primeira parte, a igreja vai ver o começo dela, mas vai ser arrebatada. Agora, todo esse período terrível, como nunca houve nem jamais haverá, que é o período difícil, mais difícil, a igreja não vai participar. Pois não. Fala mais alto que eu não estou te ouvindo. Mateus 24, é. Ok. Deu para entender, pelo menos superficialmente? Então vamos agora trabalhar em cima do nosso texto, agora no capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui, eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. A partir de agora, João vai falar de coisas que tem no céu e que não tem descrição na terra sobre isso. Entende? Então ele vai falar: eu vi isso, uma coisa que parecia com isso. Não quer dizer que lá a rua é de ouro. Não quer dizer que lá tem pedra disso ou pedra daquilo. É a aparência mais próxima que ele pôde ver na terra, para comparar. Eu só entendi isso quando o Senhor me deu uma visão, numa oportunidade que eu estava entre a vida e a morte no isolamento, estava orando ao Senhor, o Senhor me deu uma visão
de algumas coisas do céu, e aí eu não queria viver mais, eu queria ir embora mesmo. E não tem nada semelhante aqui na terra, então não dá para explicar. Por exemplo, na visão que eu tive lá, eu vi algo parecido com uma poltrona, dessa poltrona que a gente senta no sofá sozinho, essa poltrona de uma pessoa só que parecia uma poltrona, mas era vivo e tinha olho para todo lado. Tinha olho por cima, por baixo, dos lados, e era vivo. Eu nunca vi um sofá vivo, você já viu? Não existe isso aqui no mundo. Mas o que eu vi foi isso, uma coisa celestial. Agora, eu entendi o sentido, mas não dá para explicar. Eu sabe qual é o sentido? Na eternidade, no lugar onde Cristo está, onde Deus habita, não existe nada morto. Tudo lá é vivo. Então fala alguém, o irmão morreu e todo mundo chora. Não, irmãos, ele agora viveu. Ele estava morto antes. Limitado nessa cadeia podre de carne, cancerosa, toda estragada, né? Agora ele liberou. Agora ele tem vida. Porque a vida é plena. Entende? Quando a gente sair deste corpo, a vida é plena, completa. Santo Agostinho dizia que o corpo é a cadeia da alma. Eu não gosto muito da ideia dele, porque dá um sentimento de maniqueísmo, né? De que o corpo é mau e o espírito é bom. Na verdade, a pessoa que é ruim porque quer, não é? Então, a carne não é nem boa nem ruim, ela é neutra. Mas, de fato, nós estamos prisioneiros neste corpo, porque este corpo pertence a esta terra. E esta terra está desligada de Deus, jaz no maligno. Quando esse corpo descer para o pó, porque do pó veio, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fizeram novas. O ser agora vivo por Cristo Jesus, reavivado por Cristo Jesus, salta deste mundo podre para uma vida eterna, onde não existe morte. Alguém diz, pastor, mas será que nós vamos lembrar dos nossos antepassados? A Bíblia diz que nós vamos conhecer uns aos outros lá. Então vai lembrar. Então vou chorar de saudade. Não vai nada. Não vai sentir falta de nada. Não vai ter tristeza de nada, porque a vida é plena. Aqui a gente chora, sofre, porque a vida aqui é fugaz. É fraca demais. Olha, nosso cérebro tem zinco. Esse zinco que a gente encontra aí, como é que chama? Zinco. E se faltar zinco, fica estressado. Então, quando você fica nervoso no trânsito, vai para lá, vem para cá, e problema de um, e problema de outro, e faz a coisa e tal, aí falta zinco no cérebro, aí você fica estressado. Aí você toma um remedinho, repõe o zinco, você fica bom. Que porcaria que é esse corpo nosso, não é? Mas Deus não fez esse corpo para ser desse jeito, mas a Bíblia diz que o pecado nos separou. No dia em que comer, certamente morrerás. A morte que Deus falou ali não é a morte física, essa morte que nós vamos morrer daqui a uns dias. É no sentido de estar mesmo separado. Não atinge mais o objetivo para o qual nós fomos criados. Este corpo tão perfeito como nós somos, mas tão podre como também é um paradoxo. Perfeito, porém podre. Porque perdeu o objetivo da eternidade. Então, o pó volta à terra, porque carne e sangue não era do reino de Deus, e o espírito volta para Deus. E agora entra na plenitude da vida, quando alguém morre, em Cristo. Quando alguém passa para a eternidade, em Cristo. Passa para a plenitude da vida. Hoje, eu estive visitando uma pessoa que está com câncer maligno. E ela estava chorando, e eu estava conversando com ela, e falando para ela, você não precisa se preocupar. Porque você está em Cristo, e quem está em Cristo é nova criatura. Você tem que estar pronta para viver ou para morrer. Irmãos, visitar uma pessoa dessa não é fácil. Porque o pastor não pode mentir. Não, você vai sarar. Não. E se não sarar? E se não sarar? Decepciona a família inteira. Não, você tem que estar pronto para viver ou para morrer. Ou você aceitou Jesus só de brincadeira. Quem recebeu Jesus, irmãos, não tem que ter medo de morrer, não. Por que ter medo de morrer? Irmãos, tem que estar desprendido desta carne, deste corpo. Porque conhece Cristo numa dimensão muito superior. Então, estava conversando, você tem que estar pronto para viver ou para morrer.
Se Jesus quiser te curar, Ele vai te curar. Se não quiser, você vai morrer. Vai morrer. Você pode morrer mesmo. Pastor, mas que visita doida é essa? Falar com um doente que ele pode morrer? Mas pode, ué. Vou falar que ele vai viver. Agora, se Jesus falar comigo, estou curando ele, eu falo, está curando. Agora você pode levantar e ir embora para casa. Mas não falou, então eu digo, você pode viver e pode morrer. Agora, você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado. Você tem que estar exatamente no lugar que deve estar, confiando em Jesus, porque Ele é o Senhor da tua vida. Mas eu acabei de dizer que não, porque lá a plenitude da vida. É porque aqui a gente vive uma vidinha com a cabecinha desse tamanhozinho, assim, ó. Sabe? Quando a gente ora, a gente fala cada bobagem, irmãos, que se Deus não tivesse misericórdia de nós, ele ia morrer de dar risada. Ia ser uma graça, porque a gente fala Jesus, aí conta um probleminha desse tamanhozinho, assim, que amanhã já não tem mais. E está chorando. Sabe aquele menino que chora por causa de uma bala? E você fala, mas que menino bobo, tem um saco de bala ali para ele está chorando por causa de uma. Não é? Mesma coisa somos nós. Nós ficamos tristes por besteira, nós choramos por nada, nós vivemos amargurados por nada, entende? Aí morre um, a gente chora um ano inteiro, e aquela coisa. Não tem isso do outro lado, porque a gente vai conhecer com a plenitude da vida. O apóstolo Paulo disse, quando era menino, agia como menino. Quando vinha ser homem, deixei as coisas de menino. Aí ele compara, agora vemos em parte, e em parte profetizamos. Quando, porém, aquilo que é perfeito se revelar, então conheceremos assim como somos conhecidos. Não vai haver tristeza, irmã, porque não tem lugar para isso. A grandeza de Deus é tão tremenda, que você não vai ter oportunidade. Quer ver só? Quer ver só? No dia do seu casamento, você estava indo para o altar receber o seu noivo ou a sua noiva. Você estava lembrando dos problemas, do sofrimento, das angústias, da tristeza? Estava ou não? Claro que não. E era só um casamento. Hein? No dia que nasceu o seu primeiro filho, você teve tempo de pensar em alguma outra coisa? Para ficar triste, chorando? Não. E era só um filho que estava nascendo. Agora, no dia que você atravessar para o outro lado e ficar estupefato de ver a glória de Deus, de dizer, olha, eu sabia que tinha coisa boa, mas não sabia que era tanto. E aí você vai tendo surpresas e mais surpresas e mais surpresas. Não vai dar tempo de você pensar em besteira nenhuma. Você vai dizer, mas eu era idiota. Eu chorava por bobagem. Eu sofria por besteira. E como eu amava aquele corpo podre, fedorento. Como eu gostava daquele corpo velho. Mas como eu aprendi a gostar de coisa ruim. Tá vendo? Vai ser muito mais do que isso. Vai ser muito mais do que isso. Aqui a gente tem que trabalhar duro. E às vezes vem um e leva tudo que a gente ganhou. Não é? Não é verdade? Não vai ter nada disso. É outra realidade completamente diferente. Aleluia. Então não vai ter tristeza, não vai ter nada, mas vai reconhecer sim. Vai reconhecer sim. Vai reconhecer. Nós vamos assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E vai olhar e vai dizer, aquele ali é o Abraão. Aquele é o Isaac. Aquele é o Jacó. E eu não vou lembrar disso, mas se eu lembrar, você ia dizer, Jacó, mas você foi um cabra safado, hein? Eu não vou lembrar disso, né? Se eu lembrasse, eu ia falar, mas não vai dar tempo de lembrar dessas coisas, né? É ou não é? Bom, então vamos para frente. Versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Olha, cada palavra agora tem sentido. O que é que ele está dizendo aqui? Imediatamente eu me achei em espírito. O que ele está dizendo aqui? Como é que diz na sua tradução?
e logo fui arrebatado em espírito. Mesma coisa. E imediatamente achei-me em espírito. O que significa isto? Ele saiu desta dimensão. Ok? Saiu desta dimensão. Eu não diria que saiu do corpo, mas saiu desta dimensão. Ele imediatamente entrou numa dimensão superior, onde ele viu coisas que não tem nada igual aqui. Agora vamos ver o que aconteceu com ele. Imediatamente entrei em outra dimensão, seria esta, mais ou menos, né? E me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e alguém no trono assentado. E esse que se acha sentado no trono é semelhante ao aspecto de jaspe, da pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante ao aspecto da esmeralda, um arco-íris verde. Né? Tudo como pedras preciosas, tudo como pedras bonitas, era a descrição do trono, do lugar glorioso que João estava olhando. Vamos olhar para Isaías capítulo 6? Alguém abre para mim Isaías 6, bem rapidinho. E quem abrir primeiro faz assim com o dedo que vai ler o texto de Isaías para mim. Isaías 6. Enquanto isso eu vou lendo aqui. Vai ter que começar de novo, vai. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém. Até aí tá bom. O que ele fez aí? Ele descreveu uma visão do trono de Deus. E o que acontecia naquele ambiente de glória, profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo. Portanto, 700 antes de João, porque esse Apocalipse foi escrito depois do ano 90, depois de Cristo. Então, 700 anos antes de João, já estava Isaías profetizando, falando acerca de uma visão gloriosa, onde um trono estava colocado. O João também fala desse trono. Vamos ver o que é que João fala aqui em seguida agora. Ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro, e saem relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, e há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, igual o Isaías viu lá, né? 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, e Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Igual Isaías, com mais detalhes, uma revelação mais completa, né? Uma revelação mais ampla, mas é exatamente a mesma visão. Oi? Jeremias, Ezequiel, Daniel e João. Também teve.
E o Zacarias também teve uma palazinha, só coisa pouca, mas também teve o privilégio, né? Então, vejamos, esse trono de Deus já foi visto algumas vezes. Agora, Isaías reclamou, porque ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O João viu alguém assentado sobre um alto e sublime trono. O Isaías não descreveu Deus, ele descreveu ao redor do trono o que acontecia, mas ele não descreveu o Senhor. Por quê? Porque ninguém jamais viu a Deus do jeito que Ele é, em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Mas o Filho de Deus que o revelou, foi visto por Moisés, foi visto por muita gente. Agora, a glória do Deus Pai, assentado sobre o trono, já foi vista por homens, mas a pessoa dele jamais foi visto por olhos humanos, né? Então, aqui está bem claro o texto para nós. Pois bem, eu não sei se eu devo entrar em detalhes desses anciãos, dessa coisa toda aqui, porque isso não é muito, não importa muita coisa. Mas nós poderíamos, talvez, olhar alguma coisa. Eu já falei sobre os 7 Espíritos de Deus aqui outro dia. Eu não falei sobre os 7 Espíritos de Deus. Bom, o número 7, que ocorre 54 vezes no livro de Apocalipse, aparece mais do que qualquer outro na Bíblia e é associado à inteireza, ao cumprimento e à perfeição. Quem quiser anotar um monte de versículo para olhar depois, pode anotar aí agora. Eu vou falando, você vai anotando. Primeiro, Gênesis 2:2. Êxodo 20:10. Levítico 14:7. Atos 14:7. Atos 6:3. Agora observa uma coisa. No Apocalipse há 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 selos do livro, 7 chifres, 7 olhos do cordeiro, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças do dragão, 7 cabeças da besta, 7 taças de ouro, 7 reis e 7 espíritos. O Espírito Santo é descrito na Bíblia como os 7 Espíritos de Deus. Isto é a plenitude do Espírito Santo. Isaías 11:2 e Apocalipse 4:5. Isaías 11:2. Alguém vai ler para nós Isaías 11:2 para tirar as dificuldades sobre a questão dos 7 Espíritos de Deus. Quem achou? Então vai. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e o Espírito e do temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Está falando de Jesus aí, que teria o Espírito Santo. E o Espírito Santo é dito como com 7 qualidades. Com 7 qualidades. O mesmo Espírito com 7 qualidades. Quando você olha para Coríntios 12, você vai ver o mesmo Espírito que distribui os dons, a um é dado isso, outro é dado aquilo, pelo mesmo Espírito. E aí você vai ver na descrição dos dons, às vezes vai aparecer que o profeta tinha o espírito do conhecimento, ou o espírito da sabedoria, ou o espírito da ciência, ou o espírito disso. Não são espíritos, são os dons do Espírito manifestado na pessoa. Aí os espíritas fazem uma confusão, e aí os demônios entram no meio dessa confusão, e as pessoas acham que a Bíblia é um livro de mediunidade. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. É um só Espírito,
Mas como o Espírito de Deus é o próprio Deus e consequentemente é onisciente, Ele pode estar operando em mim aqui o milagre da cura e está operando em você o milagre do conhecimento. E está operando lá na China o milagre da salvação, do novo nascimento, e lá no Japão o outro, e lá nos Estados Unidos outro, porque o Espírito Santo é onipresente. E ele é citado na Bíblia, às vezes, com capacidade dos 7 Espíritos de Deus. Está se referindo à pessoa gloriosa do Espírito Santo. Essa semana, eu fui conversar com uma pessoa, veio aqui no meu escritório uma pessoa para conversar comigo, e essa pessoa é a Testemunha de Jeová. Leonildo que trouxe. E eu falei com ela com muitos problemas. E eu falei com ela, eu não posso te ajudar. Porque você não crê no Espírito de Deus. Você é Testemunha de Jeová, você não acredita no Espírito de Deus. Você não crê no Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai te abençoar. É o Espírito Santo que vai entrar na sua vida e fazer uma transformação. Porque a obra é do Espírito Santo. Ele veio preparar a noiva para o Cordeiro. Ele veio preparar a noiva para Jesus. Ela falou, mas eu creio no Espírito Santo. Eu falei, então quem é o Espírito Santo? É uma força. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Ah, não é a pessoa. Eu falei, então vamos lá. Aí comecei a mostrar, né? A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus no qual fosse selado para o dia da redenção. Força fica triste? Engasgou. Responde, força fica triste? Não, então, só pode ficar triste uma pessoa. Aí fui para Coríntios 12, né? O Espírito é o mesmo que opera de diversas maneiras e distribui os dons a cada um como quer. Eu disse, a força quer alguma coisa? Ou só uma pessoa pode querer alguma coisa? Engasgou de novo. Pois então, veja, o Espírito de Deus quer. E porque Ele quer, Ele faz. E Ele distribui os dons, está aqui. Peguei a Bíblia da Testemunha de Jeová, que eu tenho uma ali, né? Peguei e mostrei. Sua Bíblia também fala. Não é a minha, não, a sua está falando. Porque eles adulteraram a Bíblia, né? Só que o diabo é tão besta que ele não consegue adulterar tudo, ele só adultera uma parte. Porque é o diabo que fez aquilo. Porque o Satanás adulterou a palavra de Deus. E tem uma Bíblia errada, que é o Novo Mundo das Escrituras, a tradução do Novo Mundo das Escrituras. Porque você pega a Bíblia que é usada na Igreja Católica, do padre Matos Nascimento, Matos Ferreira Matos, e pega Matos Figueiredo, e você pega a Bíblia que nós usamos aqui, é a mesma coisa, igualzinho, com a diferença dos livros apócrifos apenas. Mas o resto é tudo igualzinho. Agora você pega uma Bíblia de Testemunha de Jeová, é diferente de tudo, porque eles adulteraram os textos. Só que o diabo não conseguiu mutilar a palavra de Deus toda. A gente pega a Bíblia deles e mostra. Fala, o Espírito Santo distribui como quer. A força pode querer alguma coisa? Não. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Né? Aí mostrei várias coisas e depois eu falei com ela. Se você conseguir crer que o Espírito de Deus está vivo, é uma pessoa que pode entrar e mudar a sua vida, então eu posso te ajudar. Caso contrário, não tem jeito. Ela não me respondeu nada. Mas nós oramos e ela foi embora. E esta semana, ela ia vir à igreja domingo, esta semana eu vou fazer uma visita para ela. E nós vamos ganhar ela para Jesus. Amém? Vamos ganhar para Jesus. Aleluia. Irmãos, entrou aí nesse escritório, converte. Pode não ficar na renovada, mas converte em alguma igreja, vai converter. Porque vai levar a palavra, não tem conversa, né? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. 7 Espíritos de Deus já está esclarecido? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Leonilda, tá bom para você? Tá bom? Então tá jóia, vamos para frente, né? Vamos para frente então. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso observar aqui. Esses seres viventes que estão aqui, irmãos, são categorias de seres celestiais. A Bíblia fala de anjos, querubins, serafins e arcanjos. Pelo menos os que eu me lembro. Anjos, arcanjos, querubins e serafins. Que são seres celestiais que têm propósitos diferentes. Objetivos diferentes. Os anjos
agora chamando todos de anjos, tanto os anjos quanto arcanjos, quanto querubins, quanto serafins, todos eles têm missões estabelecidas por Deus. Cada um tem a sua função. Existem os anjos que trabalham em favor dos que hão de herdar a salvação. Está em carta aos Hebreus. São espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Existem outros anjos, outros seres celestiais, que dão combate nos lugares celestiais contra os espíritos das trevas, defendendo principados e nações. É outra categoria de anjos. Existem ainda outros anjos, outros seres celestiais, que têm como objetivo, o propósito, estar na presença de Deus em adoração permanente, que nós já vimos aí, dando glória, santo, 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 nem de dia nem de noite não param. Isaías viu, João viu 700 anos depois e eles continuavam. Você viu lá Isaías? E os querubins estavam lá, né? São os querubins, estavam lá, tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e diziam santo, 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 e etc e tal, e passaram-se 700 anos, e João tem a mesma visão, e eles não param, nem de dia, nem de noite, continuam santo, santo, um ambiente gostoso de louvor e adoração, onde não tem ninguém xingando no trânsito, onde não tem ninguém passando necessidade, nem fome, porque as lágrimas foram enxugadas. Todas as lágrimas foram enxugadas. Aleluia. Você vai estar lá um dia. Você vai estar lá um dia. Amém? Aleluia. Então não desista por nada. Não desista por nada. Fica firme. Aconteça o que acontecer, passe o que passar, fica firme, porque você vai estar lá um dia. Aleluia. É a coisa mais gostosa de falar. Glória a Deus, eu fico emocionado, fico todo arrepiado, porque nós vamos estar lá um dia. Oi. A Bíblia diz que os mortos em Cristo estão aguardando esse glorioso dia em que Jesus vai voltar e todos vão ser ressuscitados. Exatamente, exatamente. Tessalonicenses é bem claro nisto. Acerca da vinda do Senhor, irmãos, não quero que sejais ignorantes, porque a trombeta de Deus ressoará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos e estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia diz que eles estão num antigozo da glória. Sabe por quê? Porque quem morreu em Cristo já sabe o que o espera. E quem morreu sem Cristo já sabe o que o espera. Então, quem morreu com Cristo está em estado de céu, que eu diria em estado de gozo. Quem morreu sem Cristo está em estado de inferno, de perdição, porque ele sabe que ele está perdido. Isso é que é inferno. Inferno, irmãos, não é um lugar onde tem um monte de fogo e tem capeta lá com chifre vermelho e taca o chifre num e joga para lá e taca o chifre no outro. Há uma doutrina que o diabo reina no inferno. O diabo morre de medo do inferno. Não foi criado para ele, para a perdição dele. O diabo não manda nada. Tem gente que diz o diabo é o rei do inferno. O diabo está morrendo de medo do inferno. Porque a Bíblia diz em Apocalipse, nós vamos ver que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Preparado para o diabo e os seus anjos. Então ele vai sofrer as consequências do seu erro. Então não tem esse negócio. Agora, quem morre sem Cristo, sem receber Jesus como Salvador pessoal, passou para o outro lado, já está sabendo. Eu pisei na bola. Eu não recebi Jesus como meu Salvador. Agora não tem mais jeito. Você já pensou? Isso é inferno, é um estado de espírito, de depressão espiritual, sem retorno. Aí vai ser bem pior. Você já fez alguma besteira na sua vida que você arrependeu até... Já fez? Mas se eu pudesse voltar 10 minutos eu não faria isso, de jeito nenhum. Você já fez isso?
Pois é, isto é um estado de espírito. Agora multiplica isso 1000 vezes, e é o estado daquele que morre sem Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não deixe ninguém morrer sem Jesus. Fale de Jesus para todos que você tiver oportunidade. E diga para ele, com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Ele não precisa saber do arrebatamento, ele não precisa saber de Apocalipse, ele não precisa saber de nada, ele só precisa saber que Jesus morreu no lugar dele, para que ele tenha a vida de Jesus em si mesmo. Cristo, Filho de Deus, se tornou Filho do homem, morreu a minha morte para que eu possa viver a vida dele. Todo mundo tem que saber isso. Ah, eu não sei pregar. Isso todo mundo sabe falar. Então fala para todo mundo. Não seja chato, porque não é pelo muito falar que você vai ganhar alguém. Viva o que você prega. E Deus vai abençoar multidões. Porque, irmãos, tem crente que é chato. E eu vou dizer para você uma coisa difícil aqui agora. O diabo usa ele. Porque ele fala, mas não vive aquilo que ele fala. Aí ele dá escândalo. Ele fala que Jesus salva, que Jesus faz, mas não paga a conta lá no mercado. Ele fala que Jesus é bom, que Jesus é isso, mas bate na mulher. Ele fala que Jesus é aquilo aqui, mas odeia o seu irmão. Não ama o irmão que está do lado. Você encontra que ele está de cara feia, está com raiva. Diabo. Oprimido. Crente salvo. Tem o coração aberto. Nasceu de novo. Se ele te ofender, ele vai lá, vai te pedir perdão, porque ele não aguenta ficar chateado depois sabendo que te ofendeu, te agrediu, te atacou, te acusou, falou bobagem. Ele volta lá humilhado e fala, por favor, me perdoa, porque ele nasceu de novo. Ele não é mais o bicho da goiaba. Ele agora é humilde. Ele sabe que ele só está vivo porque Jesus morreu a morte dele. E porque ele sabe disso, ele não é mais grande. Esses vão de herdar a vida eterna. Vão entrar naquele lugar. Na cidade pelas portas, tem uma vida nova, um coração novo, transformado. Aleluia. Não sei se vai sair estudo bíblico hoje não, eu estou tão empolgado com esse negócio que... Aleluia, glória a Jesus. Os 4 seres, são anjos, arcanjos, querubins e serafins, esses seres viventes. E quando esses seres viventes derem glória e honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão suas coroas diante do trono, e proclamando: Tu és digno, Senhor nosso, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então o capítulo 4, João gasta o capítulo 4 inteirinho, mostrando, feliz demais, a glória de Deus. E eu quero dizer para vocês, eu tenho certeza que depois que João escreveu tudo isso, ele ficou decepcionado porque não conseguiu transmitir o que viu. Eu tenho certeza que ele não conseguiu transmitir o que viu, porque não dá para contar para o homem aquilo que se vê na presença de Deus. Quem aqui já foi batizado no Espírito Santo? Batizado no Espírito Santo mesmo, de verdade. Amém? Glória a Deus. Dá para contar para os outros o que foi? O que aconteceu? Não dá. Tem lugar por aí que a pessoa fala, aqui, vai falando glória, 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 até você enrolar a língua. Benzinho. Depois que você enrolar a língua, você está batizado no Espírito. Mentira. Você está batizado no Espírito Santo. Mentira. Batismo no Espírito Santo não dá para explicar. É uma coisa tão tremenda, tão gloriosa, que não dá para explicar. Você não consegue contar a experiência. Você só consegue viver a experiência. E eu quero dizer para você, batismo com o Espírito Santo é só uma gota daquilo que a palavra de Deus mostra em Apocalipse para nós. A expectativa é tão tremenda e tão gloriosa que é como diz aquele hino, jamais se contou ao mortal
Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos largar toda a nossa dificuldade para trás. As encrencas, as confusões, as dificuldades. Porque nós temos algo muito maior. Eu estava outro dia pensando sobre esse rapazinho aí de Santa Catarina, que está fazendo um sucesso danado aí nesse jogo de... Como é que chama o jogo que ele faz? Com aquela bolinha? Tênis. Aquele rapaz não faz outra coisa na vida dele. Só com aquela bolinha, para lá e para cá, dia e noite. Aí, acho que falaram que tinha uma moça que estava querendo namorar com ele, e ele nem viu a moça. Porque ele está tão impressionado com aquilo, que ele fica lá com aquela bolinha. Por quê? Ele tem um alvo, aquele alvo dele não deixa ele pensar em outra coisa. Arranjaram namorada na Suíça, no Japão, na China, não sei aonde, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, não sei mais aonde, e ele nem viu as mulheres. Por quê? Porque ele está lá, pique, 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 para poder ganhar. É o objetivo dele, é o alvo dele na vida. Pois eu vou dizer para você, o cristão salvo por Jesus não tem tempo para besteira, gente. Não tem tempo para ficar encrencando, para ficar criando situações, circunstâncias. Porque ele tem um alvo, mas ele está firme ali, ó. E ele vai e ele não olha para trás. Quando era garoto, meu pai comprou um cavalo. História da roça, né? Meu pai comprou um cavalo e a gente ia para a cidade naquele cavalo. E ele era ruim para andar. Mas a gente tinha que passar espora no sovaco dele para ele andar. Passava espora nele, ele ia um pouco, daí a pouco ele estava devagar de novo. Passava a espora nele, ele ia mais um pouco e estava devagar de novo. Mas quando a gente voltava, ele vinha numa rapidez. Sabe por quê? Ele estava doido para chegar, que ele sabia que chegando em casa, ele ia se ver livre da cela. Então ele tinha um alvo, chegar em casa, tem que chegar. E ele, corria. Não precisava de espora, não precisava de chicote para voltar. Para ir, precisava de tudo. Para voltar, não precisava de nada. Por quê? Tinha um objetivo. Pois bem, eu estava indo para o inferno. E o diabo montado e metendo o cacete. Agora, para voltar para Jesus, eu voltei correndo. Não precisa de nada, não. Então, irmãos, quem tem um alvo, quem tem um objetivo, quem tem um propósito na vida, não tem tempo para perder com bobagem. Amém? Não tem tempo para perder com besteira. Só tem tempo para servir Jesus. Só tem tempo para gastar no reino de Deus. Só tem tempo para fazer a obra de Deus. Aleluia. Vocês viram coisa linda domingo aqui, irmãos? As células se multiplicando. Aquilo para mim foi um sonho, sabe? Um sonho. Células se multiplicando, né? Um grupinho que começou com 10, agora estava com mais de 30. Coisa linda, maravilhosa. Nós não temos tempo para outra coisa, né, Crucite? Só para trabalhar para Jesus. Só para trabalhar para Jesus. Aleluia. Então vamos lá. Bom, agora o capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Não tenho o que explicar aqui, está escrito um livro assim e tal e tal. Bom, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Por que será que ninguém podia olhar para esse livro, irmãos? Porque esse livro está fora do poder do homem. Só tem um que pode olhar para ele. Porque lá está escrito as misérias do homem, da raça humana. As misérias deste globo terrestre que se separou de Deus por rebeldia. Toda esta terra que se ausentou da presença de Deus por causa da rebeldia, está lá naquele livro. Ninguém podia nem olhar para aquele livro. Olha o que aconteceu com João. E eu chorava muito. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. E nem mesmo de olhar para ele. Deu uma angústia lá no João, coitado, né? E ele começou a chorar. Porque ele falou, mas e agora? Ninguém pode olhar para esse livro. Como é que vamos fazer? Olha o que a Bíblia diz.
Todavia, o ancião me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eis que o leão. Por que leão? Simbolicamente, novamente, João está tentando explicar o que ele estava querendo, o que ele estava vendo. Então ele ouviu falar do leão, o leão da tribo de Judá. Quem é o leão aqui nessa terra? É o rei, não é? O leão não é o bicho mais perigoso do mato? Quando o leão dá um rugido, todo mundo, ó, bota o rabinho entre as pernas e, ó, casca fora. Rugiu o leão, todo mundo cala a boca. A floresta inteira fica em silêncio, porque o rei deu o berro lá, e ai de quem estiver na frente dele agora, não vai sobrar, porque ele vai pegar mesmo. Então ele está dizendo, olha, tem alguém tremendamente poderoso, tem alguém tremendamente forte, tem alguém incomparavelmente forte, que tem poder para abrir esse livro. Ele vai abrir esse livro. E o João, então, agora quer ver o leão. Afinal de contas, eu quero ver, né? Não é verdade? O João, a Bíblia diz agora que o João olhou, vamos ver lá. E então, vi, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O que ele viu? Hã? Ele viu um cordeiro. O anjo falou de um leão, ele olhou e viu um cordeiro. Lá no capítulo 1, o anjo falou com ele, com voz de trombeta, ele olhou e viu o quê? Jesus glorificado. Agora o anjo fala com ele, um anjo forte fala com ele, sobre um leão, ele olha e vê um cordeiro. Por que ele vê o cordeiro e não o leão? Já preguei aqui sobre isso. Quem lembra? Só a fiel companheira lá que lembra, né? Já deve ter visto eu pregar umas 300 vezes sobre isso. Aquela é a ovelha mais fiel que eu tenho, irmão. Me escuta 24 anos. Ou 23 anos. Né? Bom. Então veja bem. Ele é chamado para ver um leão. Mas ele olha e vê um cordeiro. Por quê? Leão significa o quê? Juízo, não é? Não é aquele que mata, que pisa, que quebra, que destrói. É ou não é? Mas o João viu um cordeiro. O que significa o cordeiro na Bíblia? Significa perdão, redenção, expiação. Não era o cordeiro que morria? Põe a mão sobre a cabeça do animal, e sacrificava o animal, confessava os pecados e era perdoado? Então, juízo e redenção. Aqui, novamente, nós vamos ver a diferença. Quem chegar do outro lado, sem receber Jesus como Senhor da sua vida, vai chegar lá e vai topar um leão lá. Por que vai topar? Juízo. Quem passar para o outro lado, tendo Cristo como Senhor da sua vida, vai encontrar o cordeiro. Por quê? Foi morto e comprou com seu sangue. Então, se você olhar para aí, você vai ver por que o João não viu o leão, mas viu o cordeiro. Falou do leão e olhou e viu o cordeiro. Porque João havia recebido. Ou não? João tinha o seu nome escrito no livro da vida. Jesus disse para João e para os outros apóstolos um dia: alegrai-vos sobremaneira, não porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome estão escritos no livro da vida, arrolados no céu. Estão contados entre os salvos. Estão contados entre os salvos.
Ser salvo é privilégio de alguém? Não. Porque Jesus morreu por todos os homens. Jesus não morreu pelos crentes da Igreja Presbiteriana Renovada. Jesus morreu por todos os homens. Todos os homens. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João, capítulo 1, versículo 12 em diante. Né? Jesus morreu por todos os homens. Então não é privilégio da Igreja Presbiteriana Renovada, ou da Batista, ou da Assembleia de Deus, ou da Católica, ou de qualquer que seja. Não é privilégio da Igreja. Jesus morreu por todos os homens. E todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o que é que os homens têm que fazer? Receber Jesus Cristo como Salvador, pessoal. E pronto. A igreja é uma bênção, é o lugar da gente se reunir, congregar, adorar Jesus, conhecer a sua palavra, aprender acerca do reino de Deus, crescer na nossa vida espiritual. Mas a salvação é individual, pessoal de cada um. E muitos dos que congregam aqui conosco, no dia do arrebatamento, vão ficar aqui. No dia do arrebatamento vão ficar aqui. Por quê? Porque a gente está pregando a palavra e está desobedecendo a palavra. A gente fala que crente veste roupa e anda pelado. A gente fala que o povo de Deus faz tudo certo e faz tudo errado. Está na igreja, canta na frente, pode até dirigir louvor, tocar guitarra, bateria, saxofone, trombone, pregar, fazer o que quiser. Não adianta. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque ninguém é salvo pelas obras. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se a salvação fosse pelas obras, irmãos, os ricos seriam salvos e os pobres estariam perdidos. Mas a salvação é pela fé, então não há diferença. Lembra do rico que deu 1 milhão e a mulher que deu um tostão? E Jesus disse, ela deu mais do que ele? Lembra disso? Por quê? Porque não é pelas obras. Aleluia. Estou meio empolgado hoje, né? Bom, né? Gostoso. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Então vamos lá. Quem olha para Jesus do outro lado, tendo recebido a Jesus nesse lado de cá como seu Salvador, vai ver quem? Quem olha para Jesus do outro lado, sem tê-lo aceitado como Salvador nesse mundo, vai ver quem? Todo mundo entendeu isso? Tá bom, do outro lado eu quero ver o que é que você vai ver lá. É lá que eu quero ver o que é que você vai encontrar lá. Se você encontrar um leão, pode começar a correr. Mas não adianta, se corre o bicho pega, se fica o bicho come. Né? Então é melhor recebê-lo agora, viver agora, andar em comunhão agora, em santidade agora. Porque do outro lado, o cordeiro não vira leão, e o leão não vira cordeiro. Lá quem vai ver o leão, vai ver o leão. Quem vai ver o cordeiro, vai ver o cordeiro. Aleluia. Amém. Vamos terminar. A hora já acabou lá. Né? Então vamos ver. É só para terminar aqui o capítulo 5. Então aí mostra Jesus, tal e tal e tal. E versículo 7. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Tomou o livro da mão direita. A Bíblia diz que Jesus está sentado aonde? À direita do Pai. E vai pegar o livro da mão? Como é que a Bíblia tem detalhes, né? Né? Lá no livro de Mateus, sentado à direita. E agora no Apocalipse, pega o livro da mão direita. Interessante isso, não é? Ok, vamos para frente. E quando tomou o livro, oh maravilha, olha que coisa boa. Quando tomou o livro, olha o que aconteceu. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Oh, glória a Deus. Então essas 30 noites de oração que vocês estão fazendo aqui, vale a pena, gente. Vale a pena. Tem dia que eu estou caindo das pernas. Tem dia que eu não aguento chegar aqui.
Às vezes eu faço um esforço e venho, né? Outro dia eu já fico direto, porque se eu for em casa vai ser difícil de voltar. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma oração voltará vazia. Então vamos falar com Deus. Vamos mandar incenso para lá. Hã? Vamos mandar. Com a harpa e taças, a harpa é instrumento, né? E taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Quantas coisas? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Quantas coisas? Resultado da ação dos 7 Espíritos de Deus. Amém? Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra e a glória, e os domínios pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Se vocês perceberam que todo o céu e todo o ambiente celestial vai se reunir ao redor do trono, vai se reunir ao redor do trono para olhar o livro aberto? Você percebeu isso? Todo o céu vai se reunir um dia para olhar o livro aberto. E o que é que vai estar escrito naquele livro? Lá na frente nós vamos ver. Vai estar escrito lá: Maria Nogueira. Amém? Vai estar escrito lá: Maria Franco. Hã? Amém. Vai estar escrito lá. Vai estar escrito lá: Euclides Crucite. Todo o trabalho, todo o sofrimento, toda a luta, toda lágrima terá passado. E você estará lá. Só que não vai estar escrito Maria Nogueira, nem Maria Franco, nem Euclides Crucite. É um nome novo. Que só o que recebe que vai saber. E quando você ouvir o seu novo nome sendo chamado, você vai ter tempo de ter tristeza? Ah, larga a mão. Né? Vai ter tempo de ter tristeza onde? Oh, glória a Deus. Isso é bom demais, né? O céu todo vai se reunir para ver o que está escrito no livro. E naquele livro estará escrito o nome novo daqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Que não era melhor do que ninguém, mas que recebeu. Que recebeu. Será que vale a pena ainda ficar gastando tempo com bobagem, gente? Bom, semana que vem a gente continua, né? Os santos se organizam-se para ministrar o juízo de Deus contido no livro, nos livros de 7 selos. Então agora vem o juízo de Deus, também contido no livro. Pode levar. Isso aí é o roteiro do nosso estudo. Cada dia nós vamos estudar um pedacinho. Só que aqui, por exemplo, nesse quadro que nós estamos aqui, vamos gastar um mês. Cada quadro aqui vai gastar um mês. Nós ganhamos 1, 2, nós estamos no terceiro agora. Esse terceiro vai do capítulo 4 ao capítulo 11. Nós vimos o 4 e o 5 hoje. Né? Falta o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pelo menos
5 vezes nós ainda vamos reunir. Aliás, 3 vezes nós vamos reunir até terminar este quadro de cima. Toda semana você pode trazer o quadro e anotar, e vai anotando atrás da página o que você quiser. E no final você vai ter. Amém. Pai Santo, nós te damos graças. Nós te adoramos, Senhor, e nós te louvamos pela tua grande misericórdia para conosco, Senhor. Pelo teu grande amor para conosco, Senhor. Recebe nossa adoração. E para todos aqueles que te receberem, ricos e pobres, grandes e pequenos, de todas as tribos, nações e línguas, vindo de todas as religiões, para o reino de Deus. Senhor, muito obrigado por isto. Agora toma nas tuas mãos as nossas vidas, e por favor ajuda-nos a darmos testemunho, Senhor, para que o mundo veja em nós a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.